A condição autista é extremamente ampla. Ela envolve diferentes habilidades, diferentes áreas específicas de estudo. E, teoricamente, a condição autista ela necessita de um olhar interdisciplinar. O que é um olhar interdisciplinar? Uma investigação de diferentes profissionais em diferentes áreas, tanto na conclusão de um processo de diagnóstico como na condução de um plano de tratamento. Infelizmente, nós vivenciamos uma situação que precisa ser pensada com muito critério e com certeza modificada. A condição autista, ela é hoje refém da medicina. Por que eu estou falando isso? Eu não vou entrar no mérito dos trabalhos que são realizados de maneira interdisciplinar, com vários profissionais, com diálogos construtivos na discussão de casos. Eu vou entrar no mérito de uma estatística muito grande de pessoas que consultam isoladamente profissionais na busca de um diagnóstico. Quando nós falamos da condição autista, da criança, do adolescente ou adulto, nós falamos de processos que muitas vezes envolvem avaliação neuropsicológica, avaliação neuropsicopedagógica, avaliação psicomotora, avaliação fonoaudiológica, avaliação nutricional, avaliação médica em outras especialidades, questões genéticas e assim por diante. Essas pessoas, por esses profissionais, elas passam por processos muito criteriosos, com várias sessões, com instrumentos cientificamente autorizados para aplicação pelos respectivos conselhos regionais das suas profissões. Essas pessoas elas são laudadas e o laudo é um documento formal, oficial, e ele tem por finalidade identificar um processo de diagnóstico, apresentar sugestões de um plano de tratamento e um plano de inclusão de pessoas neurodivergentes. O que nós constatamos na prática? Eu, como clínico, vários colegas meus como clínicos e vocês, enquanto usuários do serviço de saúde. Com todo esse processo e com toda essa dedicação, o que é válido formalmente no nosso país é o laudo médico. Você não pode fazer a sua CIPTEA, por exemplo, com uma avaliação que o Clécio faz neuropsicológica, por mais detalhada que seja. Então, esse é um ponto. A definição dos números de sessões e o tipo de trabalho terapêutico realizado, principalmente em crianças, quem define são os médicos. E aí eu venho fazer a seguinte pergunta. O que a medicina tem que a psicologia, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a neuropsicopedagogia não tem? Eu vou além disso. Além dessa formalidade oficial, nós enfrentamos uma grande dificuldade, e isso eu falo em nome de vários profissionais ligados à saúde que não estão vinculados à medicina, que é a invalidação de todo um processo que os profissionais realizam na investigação clínica da neurodivergência. Só que eu não estou falando de uma invalidação que é construída de forma sólida dentro de princípios científicos e técnicos. Se fosse isso, nós estaríamos crescendo muito. E o trabalho interdisciplinar, ele tem essa finalidade. Todo profissional pode ter equívocos.
Nós somos humanos. E a finalidade do olhar interdisciplinar é você construir uma visão mais apropriada, mas não é sobre isso que eu falo. Eu falo sobre profissionais que recebem laudos e que eles não abrem o laudo para ler e que eles dizem que a avaliação está errada. Eu estou falando de profissionais que usam argumentos que ferem os critérios científicos que definem o diagnóstico da neurodivergência. Eu estou falando de profissionais que argumentam com capacitismo, com julgamento e com preconceito. Eu estou falando de profissionais que dão a entender pela sua postura e pela sua fala um absoluto desconhecimento da própria medicina para desqualificar o laudo de tantos outros profissionais que se dedicam. Nós vivemos uma situação caótica em termos de avaliação e de tratamento de pessoas na condição autista. São poucos os municípios que têm o serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde. No diagnóstico tardio, nós temos poucos profissionais especializados, tá? Nós temos uma população que não tem recurso para pagar consultas particulares. Então, o meu questionamento é o seguinte: a partir do momento em que nós atribuímos a soberania que determina um diagnóstico e um plano de tratamento a uma única classe profissional, a primeira coisa que você faz é desqualificar todas as outras profissões. A segunda questão, você passa a dar um nível de dificuldade gigante para as pessoas terem acesso à sua CIP-TEA e principalmente aos processos de inclusão. Por quê? Porque muitas escolas, por exemplo, elas vão argumentar o seguinte: nós fazemos e conduzimos as adaptações com o laudo médico. Você pode ter um laudo neuropsicopedagógico, você pode ter o laudo neuropsicológico, fonoaudiológico, você pode ter as indicações da nutricionista, mas muitas instituições vão acatar e aceitar somente aquilo que está escrito no laudo médico. E aí, nós vamos incorrer numa outra questão. Muitos laudos médicos não falam nada com nada. Existe um CID, existe uma descrição genérica e deu. Enquanto os outros laudos falam português, adaptação nisso, raciocínio matemático, adaptação nisso, questão da merenda escolar, precisa disso. E muitas vezes isso não está escrito. E isso gera uma dificuldade absurda e gigante. Então, nós profissionais da área da saúde, você que está na condição autista, você que tem um familiar seu diagnosticado, nós precisamos começar a discutir isso de uma forma muito séria. A condição autista, ela não é uma propriedade de alguém ou de alguma instituição. Pela própria característica que tem, ela é ampla, ela é muito grande, ela envolve muita coisa. E nós precisamos ter a humildade que tudo isso precisa ser abraçado por diferentes especialidades. Nós temos muitas coisas ainda a descobrir sobre a condição autista. O que nós vivemos hoje é uma cultura de ilhar o autismo. E isso não pode acontecer. Qual é a sua opinião como pessoa na condição autista? Faz sentido isso? Vamos conversar?